Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Você já compartilhou algum segredo com alguém? Ou você às vezes já compartilhou um segredo bem assim, bem importante com alguém? Depois você passou o tempo e pensou, nossa, eu não poderia ter compartilhado com aquela pessoa porque aquela pessoa não sabe guardar segredos. Eu estava meditando aqui e Deus ele falava no meu coração. Estava falando com Deus sobre pecados escondidos, né? A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então não adianta. O pecado ele vai sempre levar para a morte. O caminho do pecado, o salário. Se a gente peca e não pede perdão, se a gente peca voluntariamente e não pede perdão, se a gente peca sabendo que está pecando e não pede perdão a Deus, não se arrepende, o salário, o final é a morte. E Deus ele falava assim no meu coração, quando uma pessoa ela peca, um pecado escondido, e não confessa, não pede perdão, ela está compartilhando segredos com Satanás, né? E quando Satanás ele é inimigo das nossas almas, ele não ama. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu quero ir pro inferno mesmo, porque lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter regalia, vai ter uma mesa preparada. Eu já vi muitas pessoas falarem assim. Mas Satanás, ele é nosso inimigo declarado, né? Ele nos odeia. Então tudo que ele puder fazer para nos derrubar, para nos entristecer, para nos matar, ele vai fazer, né? Então, quando nós pecamos escondido e não confessamos o nosso pecado, é como se a gente estivesse compartilhando um segredo grande com Satanás. E Satanás, ele não vai guardar esse segredo. Satanás, ele não vai guardar esse pecado. Muitas vezes ele não trouxe à tona, por quê? Porque ele está ajuntando plateias para que quando ele jogar esse segredo no ventilador, ele venha alcançar mais pessoas, trazendo mais vergonha para nossas vidas. Então Deus ele me trouxe aqui para dizer para você, não importa. O que eu acho maravilhoso em Deus é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, não importa qual pecado seja, mas quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, não importa qual seja o pecado, Deus ele se esquece dele, né? A palavra do Senhor fala lá no livro de Números, se eu não me engano é capítulo 23, vai falar que Deus, ele olhou para o povo de Israel por um dado momento e falou assim, eu não posso amaldiçoar esse povo porque eu não vejo iniquidade neles. E isso antes, se a gente for ler um pouco antes na palavra do Senhor, a gente vai ver o povo blasfemando, falando mal, murmurando contra o Senhor, adorando outros ídolos, adorando outros deuses. Mas um dado momento eles pediram perdão ao Senhor. E a gente vai ver lá no livro de Números o quanto a misericórdia de Deus ela é grande. Que Deus ele fala assim, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo, eu não achei iniquidade no coração desse povo. Ou seja, quando aquele povo pecou, foram iníquos diante do Senhor e eles pediram perdão ao Senhor, Deus ele se esqueceu do pecado deles, né? E eu quero dizer para você, não importa qual seja o pecado, se está escondido, peça perdão ao Senhor, se arrependa, né? Porque quando nós deixamos o pecado encoberto, nós estamos guardando segredo com Satanás. E eu afirmo a você, com toda certeza, que Satanás ele está só juntando plateia, que quando ele revelar esse segredo, vai atingir muitas pessoas. E você vai ser muito envergonhado, né, diante de muitas pessoas. Então, confesse o seu pecado, né? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Confesse. Se existe algum pecado escondido, se existe algo que está incomodando o seu coração, confesse ao Senhor. Se você tiver vontade, confesse ao seu irmão, confesse ao pastor, confesse ao seu marido, sua esposa, para que o inimigo ele não tenha brecha, para que o inimigo ele não se ache no direito, né, de te envergonhar.
Porque se a gente deixa o pecado escondido entre você e Satanás, né? Deus ele vê também. Mas se a gente deixa o pecado escondido entre você ou eu e Satanás, com certeza ele vai fazer de tudo para nos envergonhar. E a vergonha que ele causa na nossa vida não é uma vergonha simplesmente para a gente passar uma vergonha ali e pronto. É para nos derrubar, para nos matar, para matar a nossa alma, para nos tirar do foco que é a presença do Senhor. Às vezes até mesmo para que a gente se envergonhe tanto que a gente nunca mais tenha coragem de chegar aos pés do Senhor. E assim Ele possa ceifar a nossa alma e levar para o inferno, né? Porque o nosso maior foco nessa terra é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E Satanás, como ele não tem mais salvação, como ele não tem mais misericórdia como nós, ele fica doido querendo tirar a nossa salvação. Ele fica assim, fica afoito querendo tirar a salvação da nossa alma. Então, basta que a gente vá no cantinho, confesse de verdade os nossos pecados, não com remorso, né? Remorso é uma coisa, arrependimento é outro. Remorso, a pessoa chora, a pessoa até mesmo mostra um arrependimento ali, mas no coração ela já está pronta para pecar novamente. Mas o arrependimento, ela faz com que a gente se arrependa e não queira mais cometer tais atos, né, de pecado contra o Senhor. Né? E essa é a palavra que Deus ele tocou no meu coração. Se te ajudou de alguma forma, se tocou no seu coração de alguma forma, eu peço que você, se puder compartilhar, né, se puder compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas possam ver, né? Foi algo que Deus, enquanto eu estava ali meditando a palavra do Senhor, Deus ele tocou no meu coração e Deus falava claramente no meu coração que essa mensagem ele queria que eu falasse, né? Então, em nome de Jesus, não é para todas as pessoas, mas você que às vezes sentiu no coração que essa palavra foi para você, amém? Que Deus possa tocar no seu coração, te abençoar, né? Porque hoje Deus ele é misericórdia, hoje Deus ele é amor, ele é perdão, mas chegará um dia que ele será justiça, né? Não vai chegar um dia que a gente vai pedir perdão e ele não vai mais nos perdoar, porque ele vai vir como um juiz, né? Então fica na paz do Senhor, tenha um bom dia, em nome de Jesus.